Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso ArchiCAD 23. Nós estaremos dando início então à unidade 2, onde nós iremos tratar dos elementos de construção. E o primeiro elemento para nós podermos estudar aqui hoje serão os pilares e as vigas, ok? Essas duas ferramentas, elas houveram algumas mudanças, algumas melhorias nelas agora na versão 23, então esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco mais longo por conta disso. Entrando aqui na caixa de definições da ferramenta, né? A caixa de definições fica aqui, ó, principal, definições padrão, só clicar na caixinha de definições. Nós vamos ter agora, na versão 22 era apenas uma aba dessas, né? Hoje nós temos 4. Então nós vamos dar uma olhada rapidamente aqui em cada uma delas. Nessa primeira nós temos largura e espessura, né, de uma coisa muito grande da nossa viga. Então 20 por 20, 30 por 30, 40 por 40. Se a gente quiser tirar esse vínculo da dimensão, é só clicar aqui. A gente pode pôr então 40 por 20, 50 por 30, 30 por 15, que é um padrão mais convencional de uso, enfim. Aqui nós temos a altura total que essa viga, esse pilar, desculpa, está ocupando, né? No caso aqui ele está com 3 metros, mas a gente podia pôr com 2, com 4, enfim, né? Vai ser dependendo aí do nosso uso, da nossa necessidade. Aqui embaixo em posicionamento nós temos essa altura aqui, ó. Significa o que? Do piso de origem, que no nosso caso é o piso térreo, que está na cota 0, o nosso pilar também está na cota 0, ou seja, ele está encostando no piso aqui de origem. Mas a gente pode muito bem pôr ele para ficar mais alto do que a nossa cota 0. Então ele vai continuar com seus 3 metros de altura, mas iniciando aqui na cota 1. Então ele vai da cota 1 até a cota 4, né? Que ficaria em relação à cota 0 a 1 metro de altura. Ou sei lá, 50 centímetros, enfim. Lembrando que, deixa eu zerar. Se a gente altera aqui embaixo o piso de origem, vamos pôr aqui no primeiro pavimento. O primeiro pavimento está a 3 metros do chão. Então observe que aqui, ó, a partir da cota 0 ele está a 3 metros. Mas a partir do piso de origem ele está na 0. Quer dizer o quê? Que a partir do piso de origem, que é a cota 0, a cota 3, desculpa, ele está no nível da cota, ele não está com nenhuma altura aqui a mais do que o piso de origem, ele não tem nenhuma cota de elevação aqui a partir desse piso. Então, se a gente colocasse aqui, por exemplo, 1 metro, igual eu fiz anteriormente, agora ele sobe para 4 em relação à cota 0, mas ele está apenas a 1 metro da cota do piso de origem, que no caso é o nosso primeiro pavimento. A gente vai ver isso com mais detalhes aí para frente, já consegui entender isso um pouco melhor. Aqui a gente consegue definir se nosso pilar vai ser inclinado ou não, inclusive a gente pode dar uma inclinação fixa aqui para ele, né? A gente viu isso um pouquinho antes, lá que dava para editar essa inclinação manualmente, mas aqui também dá para fazer inserindo um valor. A questão aqui da terminação é como que essa terminação aqui, essa junção vai ser. Se ela vai ser reta, se ela vai ser na vertical, na horizontal, ou se ela vai ter algum ângulo. Por exemplo, aqui eu posso pôr um ângulo de 45 graus, aí ela fez aqui esse chanfro no ângulo pra gente. E aqui a gente pode definir o eixo de rotação, inclusive a gente viu que selecionando a linha de eixo lá na planta a gente consegue rotacionar o pilar no próprio eixo. E a linha de referência a gente vai definir aqui, ó, ela está definida como centro, mas a gente pode pôr, por exemplo, a linha de referência em um canto também, tá ok? E sempre agora levando em consideração isso aqui, ó. Isso aqui é o vegetal, ou como a gente costuma chamar no AutoCAD, né, as layers, ou no SketchUp as camadas. Onde nós temos aqui uma camada para cada tipo de elemento 2D ou 3D dentro do nosso modelo, tá? No nosso caso aqui, o nosso pilar está dentro da layer estrutura pilar. Vindo aqui em segmentos, aqui que foi a grande novidade agora para a versão
23, onde a gente consegue segmentar, além de nós termos nosso pilar reto, nós também podemos segmentar ele. Mas antes de ver aqui sobre a segmentação, vamos dar uma olhada aqui rápida nos elementos gerais aqui. A gente pode fazer um pilar quadrado, circular, definindo aqui um diâmetro. Temos os perfis personalizados, nos perfis complexos, onde tem algumas opções. A gente também pode criar, a gente vai ver isso também mais para frente, nossos próprios perfis. Temos a opção aqui de escolher o material de construção desse pilar, de dar um acabamento para ele. Observe que ele até ficou mais gordinho agora, tá vendo? Porque aqui ele está com acabamento de 10 centímetros, está muito grande, mas a gente pode mudar, inclusive, o tipo de material que vai ser feito, definir se ele é um tipo de núcleo, acabamento ou o que. A gente tem a opção agora, isso aqui também é novidade, né, de mudar a dimensão do topo e da base individualmente. Então, a gente tem aqui um topo de 30 por 30 e uma base de 30 por 30, mas sei lá, se eu quisesse supor que essa base tivesse 1 por 1, por exemplo, né, eu conseguiria fazer também. Antigamente, nos modelos, nas versões mais antigas, não tinha como fazer isso. Então, essa questão do crescimento, ela pode ser um crescimento travado, ou seja, esse pilar vai ter 3 metros sempre, ou em porcentagem. O que isso significa? Que aqui, mesmo que a gente lá em 3D, por exemplo, eleve o nosso pilar a 1 metro a mais, igual eu tinha falado anteriormente lá da elevação, né, do piso até o pilar, ele vai continuar tendo 3 metros. Com essa opção agora selecionada, a gente consegue fragmentar esse nosso pilar, mantendo, por exemplo, o topo exatamente onde está e elevando só a base dele. Ou o contrário, pegando o topo e alongando ele também em 3D. Se ele estiver fixo, a gente alongando, a gente não consegue alongar, só mover ele para cima. Aqui em modelo a gente consegue fazer uma sobreposição, deixando este pilar aqui em outra cor. Vamos ver se põe uma cor mais chamativa para ver se aparece aqui. Minha tela está um pouco escura. Então, a gente pode deixar também, então tirar a seleção. Eu não vou entrar aqui agora porque nós temos aqui embaixo as classificações de propriedade. Aqui são as definições de planta e corte. Eu vou falar aqui em pilar porque essas opções ela repete nos demais elementos. A gente fala isso aqui agora, não preciso repetir depois. Então, a questão da visualização em planta. Como que esse nosso modelo vai ser visto em planta? No que diz respeito aos pisos, né, em quais pisos esse pilar aqui ele vai ser visto? A gente tem a opção de pôr ele só no piso que ele pertence, no piso que ele pertence mais um acima ou um abaixo, no que ele pertence mais um acima e um abaixo, somente no piso de cima, somente no piso de baixo, em todos os pisos ou em todos os pisos relevantes, que são aquele que ele de fato precisa aparecer, tá? Então cada um aqui, essa representação você vai mudar de acordo com a sua necessidade. O mesmo serve para visualização em planta no que diz respeito à projeção das linhas. No caso aqui, se ela vai ser projetada com as linhas acima, se ela só vai ser projetada, se vai ser apenas em corte, se todas as linhas de contorno dela serão aparecendo ou se todas as projetadas, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou dar rapidamente, vou clicar aqui para inserir esse pilar. A gente tem essas opções de planta e corte aqui também, tá? De forma mais rápida, né? Um atalho. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar todas as linhas, ele vai ficar só as linhas de contorno. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, só todas acima, né? Projetado, ele vai ficar tracejado, né? A gente consegue mudar, então, no caso, essa representação de uma forma bem livre, né? Aí no caso essa representação ela vai depender do tipo de visualização que você quer. Se nas projeções ela é completa ou não, também dá para definir isso aqui. Na superfície de corte, se a gente quer o núcleo, como que a gente quer o núcleo dessa linha, né, de corte, a gente pode escolher, no caso ele está como linha contínua. Podemos definir a caneta, também com suas respectivas espessuras. Se a gente vai sobrepor a caneta da trama, a gente pode opinar também utilizar isso. Por exemplo, aqui a gente pode pôr essa trama que é cinza, a gente pode pôr ela preta, por exemplo, vindo aqui em sobrepor a caneta, em ambos, por exemplo, e deixar preto, né? No caso ela está preta porque a configuração aqui está preta também. Mas, por exemplo, pode deixar vermelha, pode deixar laranja,
Não sei, isso aí vai depender da sua necessidade. Vou retirar aqui. No que diz respeito aos contornos, como que vai ser visto, né? As linhas, as espessuras dela, quando ela estiver em vista, estiver acima do nível de vista, quando as linhas forem escondidas, como que serão vistas, se vai haver ou não esse símbolo de eixo, né? Se ele vai ser uma linha diagonal, vai ser o X, vai ter o tracejado, a gente pode definir também. A distância até o centro, no caso daqui até aqui, dessa linha, né, no caso tracejada, aqui por exemplo está 8, se a gente colocar 15, por exemplo, ela vai distanciar. Se a gente coloca 5, ela vai ficar mais perto. Comprimento para fora também, então dá para definir, a gente consegue fazer todos esses parâmetros de forma bem detalhada. E por fim as tramas aqui de superfície, né, que é no caso a trama que está sendo utilizada, se a gente quer sobrepor ela ou não. Por exemplo, a gente pode vir aqui e colocar uma outra trama, claro que respeitando aqui as cores e tal. No caso a gente não está utilizando essas tramas de superfície, então melhor, esse material não tem uma trama de superfície para ser utilizada padrão, então ele fica como vazia aqui mesmo. Então vai depender muito de material para material. Voltando aqui às definições, em classificação e propriedades nós temos algumas outras opções referente, por exemplo, a resistência mecânica, questão de resistência ao fogo, por exemplo, a gente consegue definir um tempo. Claro que isso aqui quem passa pra gente é um engenheiro, então depende muito do tipo de detalhamento que a gente quer dar. Se ela faz parte da planta de existente, a demolir ou construir, se faz parte de um posicionamento dentro do lote, se ela é um pilar externo ou interno. E por fim, e talvez o mais importante, essa função estrutural. A gente pode definir se ela é estrutural ou não. E ao final da obra pronta a gente consegue ver se tem algum elemento construtivo, por exemplo, em conflito. Se é uma porta passando por um pilar, por exemplo, a gente consegue fazer que o próprio software nos diga, né, que existe algum elemento de construção cortando, passando por dentro de um elemento estrutural. É por aqui que a gente define. Pode ser definido tanto pelo engenheiro ou por você mesmo quando estiver projetando, caso você tenha um pouco de noção aí do que está fazendo. E aqui em classificação, também para nível de organização, acho que eu já falei isso anteriormente, que a gente pode escolher aqui de que tipo de classificação vai ter. No nosso caso aqui ele é pilar, e é isso aí. Voltando aqui em segmento, né, a gente pode segmentar esse pilar também. Como que funciona isso? Aqui, por exemplo, ele só tem uma parte, mas a gente pode adicionar novas partes para ele, né, com estruturas diferentes. Vamos pôr aqui, por exemplo, com 1 metro, também com 1 metro. Então aqui nós temos um pilar com 3, com 1, sendo que esse de 1 metro, por exemplo, a gente tem um topo de 50 centímetros, só a parte do topo, e o mesmo nesse aqui de baixo. Vamos pôr a base dele aqui com 50 centímetros na base. Então a gente consegue montar um perfil de pilar também totalmente personalizado, né? Só adicionando ou não. E as questões de medidas também aqui dele muda. Então, por exemplo, a gente pode deixar essas duas partes de baixo fixas sempre com 1 metro e a do meio deixar ela relativa. Então, se precisar fazer um alongamento desse pilar, por exemplo, a gente conseguiria fazer só da parte central, enquanto essas duas extremidades teriam valores fixos para ela. Podemos mudar também o formato, podemos colocar às vezes um perfil diferente aqui dentro, né? Mudar às vezes só a superfície dele, enfim, mudar cada segmento agora desse perfil, né, de forma individualizada. Da junção aqui embaixo, como que vai ser feita essa junção, se ela é em 90 graus, perpendicular, enfim. Então, por exemplo, em 3D, já vê aqui, ó, o jeito que a gente configurou. Essas duas peças estão fixas com 1 metro, a do meio ela é variável. Observe que aqui as nossas opções aqui da palette flutuante, o pilar, ele muda um pouco. No caso aqui a gente está querendo elevar,
Então observe que só o meio eleva, enquanto as duas estruturas da extremidade ficam fixas. O mesmo vai servir aqui para as vigas, né? A gente tem aqui uma viga, né? A viga daquela hora apareceu. A gente tem aqui a viga. Aí nós temos as opções de edições daquela viga, como a gente já tinha conversado anteriormente, né? A gente não vai entrar muito nesse detalhe aqui agora. Mas entrando aqui nas definições de viga, nós temos da mesma forma altura e largura dela, né? Podendo isso ser personalizável, inclusive vinculado com a mesma distância. Esse comprimento ele é irrelevante porque a gente altera esse comprimento em planta, então isso aqui não é importante. A altura, que no caso seria baseada da cota zero, né? No caso é uma viga que fica na parte de cima da parede, então seria 3 metros de altura. Se ela tem alguma inclinação, se ela é uma viga curva, né? No caso, se ela tem algum eixo de curva, aqui, vamos colocar aqui com 50 centímetros, por exemplo, vendo que ela já faz a curva, né? Com 10. Mesma coisa da questão do eixo de referência. Os afastamentos desse eixo, se ele existe ou não, como que são feitos os acabamentos das terminações, então bem parecido com as vigas, com os pilares, desculpa. Questão de segmentação funcionando da mesma forma, a gente pode segmentar a nossa viga com as dimensões aqui também personalizadas, né? No caso era ponto 30, né? Por exemplo, outra parte circular, a outra a gente já pode ter um perfil personalizado, enfim, a gente pode configurar ela da forma que bem desejar. As sobreposições de superfície, no caso aqui as texturas, a junção de segmento também da mesma forma do que no pilar. Essa questão de modificação de afastamento é bem específico também de cada perfil, então isso aí deveria ser visto com um cuidado um pouco maior na hora de modelar essa viga personalizada. O furo, ele é feito no ambiente 3D ou em corte, né? Fica mais fácil para fazer ele, a gente vai fazer depois. As mesmas visualizações, né, de corte e o mesmo sistema de classificação aqui, levando em consideração aqui com um detalhe que nós falamos de estrutura, os elementos estruturais. Além desses elementos aqui, uma coisa que a gente pode levar em consideração também é dentro da biblioteca. Nós temos algumas estruturas próprias aqui, ó, em biblioteca da Arcade 23, biblioteca 1.4, estruturas da construção, onde a gente tem aqui, por exemplo, abóbodas, né, com diferentes formatos, com diferentes configurações, chapa ondulada, que seria para fazer pode fazer aquela laje steel deck ou às vezes um telhado galvanizado. Questões de terças, cumieiras, enfim, para estrutura de telhado. Colunas, né, com formato diferente, incluindo podendo escolher aqui com maior precisão cada forma que vai ter essa coluna, se ela vai ser uma dórica, toscana, o que for. A gente tem aqui algumas opções já pré-definidas. Para questões das estruturas de concreto, nós temos sapatas, né, para fundação, lajes pré-moldadas com diferentes formatos. Acredito que a fundação também deve ter. A fundação não, a laje tem. A gente pode mudar aqui. Os pilares, incluindo esses pilares com encaixe, a gente pode definir a quantidade de nós, né, que ele vai ter, desses apoios, enfim, a gente pode configurar também da forma que a gente bem preferir. Se quiser colocar dos dois lados também tem como, dos 4 lados igual que está zerado, poderia ser colocado. Vigas estruturais também pré-moldadas, né? Estrutura metálica também, treliças com diferentes configurações, todas elas personalizáveis, todas elas paramétricas. Pilares paramétricos também, com estrutura metálica.
Outros aqui com outros perfis, né, diferentes. Mais alguns com seções em C, em Z. Pórticos, né? Você consegue configurar cada detalhe dele também. Número de segmentação que vai ter, enfim. Treliças espaciais, né, metálicas. Vigas curvas já pré-definidas aqui. Outros modelos de viga curva. Vigas metálicas, né? Aqui alguns extras de parede, como o arco em cantaria, né? Aquele arco que fica em cima da porta. Trave de janela. Cunha. Parede móvel também dá pra fazer, é bem bacana isso aqui. Moldes que pode ser usado para fazer rodapé, para fazer detalhe de sanca, né? Daria para fazer também, roda-teto que eles chamam. Treliças de madeira, com diferentes perfis, diferentes estruturas aqui para poder fazer ela. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nesses elementos com mais cuidado, ver as possibilidades. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de usar determinados softwares, determinados programas exatamente por não conhecê-lo. Então aproveita esse momento para poder estudar, ver cada uma, ver o que dá para ser feito aqui dentro, as opções de perfis que são totalmente configuráveis, são paramétricos, né? Então a gente consegue ter várias opções dentro tanto aqui da biblioteca como dos objetos aqui de pilar e viga e as suas possibilidades. Claro que a gente vai ver isso com um maior detalhe mais na frente, mas para você já ir familiarizando com a ferramenta, tenta desenhar alguns modelos e aplicá-los aí para facilitar no estudo de vocês. Então é isso, por aqui eu fico nessa aula de hoje e aguardo vocês na próxima. Tchau, valeu!